Alexandre tá devagar aí. Peraí, vamos lá. É my live. Ok, então agora tô aqui ao vivo. Vamos lá, diretamente aqui de Croydon. Croydon, estamos aqui em Croydon. Ei, galera de Croydon, sejam bem-vindos. Ok, tem uma turma aí de Croydon aprendendo inglês. Que bom. Ah, very nice. Ok. Então vamos lá, turma, vamos conectar. Então, quem está aí chegando na live, sejam super bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar de phrasal verbs e é um prazer ter vocês por aqui. Deixa eu só diminuir o som aqui do meu celular. Lê, você tinha mexido no celular para diminuir o som? Acho que não, né? Deixa eu só desligar aqui o som, que senão vai ficar pitando. It's going to be beeping during our live. Can you hear what I'm saying, Alex? On Instagram. Ok, there we go. Então, ok, todo mundo, sejam super bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui, vamos usar a nossa apresentação para falar dos phrasal verbs. É um prazer estar aqui com vocês. Ok, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer para potencializar a carreira, dominando o vocabulário do Business English e usando os phrasal verbs? Phrasal verbs que muita gente tem medo, né? Ficam preocupados aí com os phrasal verbs. Não precisa se preocupar, tá, gente? Phrasal verbs não é um bicho de sete cabeças. O que acontece? Né? Os phrasal verbs, aqueles phrasal verbs mais comuns, eles vão acabar se repetindo bastante enquanto a gente está falando, enquanto a gente está conversando. Então, hoje a gente vai falar dos principais aí, dos principais phrasal verbs que a gente usa, principalmente no mundo corporativo, no Business English, mas eles servem também para várias coisas. E phrasal verb é um jeito muito comum do nativo falar, né? Então, o que eu espero de vocês é que vocês entendam esses phrasal verbs, talvez não no ativo de vocês, quer dizer, no vocabulário ativo, vocês usando esses phrasal verbs na hora da fala, na hora de escrever. Até escrever, os phrasal verbs normalmente eles são mais como é que eu vou dizer? Eles são mais na fala, né? Existe também, você pode também usar na escrita, mas quando é uma escrita mais informal, tá? Se for uma escrita mais formal, eu diria para vocês que não precisa estar usando os phrasal verbs, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente vai usar os phrasal verbs. Quem tá chegando por aí, sejam super bem-vindos, galerinha de Croydon que tá aí. Estou feliz de ver vocês por aqui, assistindo a nossa live. Lembrando que a gente está também ao vivo no Facebook, no LinkedIn e também no Instagram e no YouTube. E no Instagram, gente, eu não consigo divulgar os slides, né, pela própria configuração do Instagram. Então, se você quer ver os slides, quer tomar nota, pega lá teu caderno, pega lá teu, né, tá lá no computador já, ou se você não tá assistindo pelo celular, mas tenta anotar quem tiver aí em casa ou quem estiver saindo do trabalho, se puder ficar mais um pouquinho aí, a gente vai falar dos phrasal verbs mais importantes. Eu sempre ressalto aqui para vocês usarem aquela lei de Pareto, né, que é a lei do 80-20, onde a gente vai concentrar sempre naquelas palavras que mais se repetem no inglês, para que a gente tenha mais facilidade de reconhecer e identificar padrões no inglês, né? Então vamos lá, vamos falar aqui dos phrasal verbs, os phrasal verbs mais importantes no mundo corporativo, no Business English, ok? Então, bora lá, sem mais delongas, vamos explicar o que são os phrasal verbs. Os phrasal verbs, eles são expressões verbais muito utilizadas na língua inglesa e, normalmente, ele tem um verbo e uma partícula prepositiva, tá? Então, vem junto com uma preposição. Ai, Cris, nossa, nem lembro de preposição, que coisa chata, né? E lembra que eu falei para vocês, tem que lembrar dos verbos, né? Precisa saber os verbos, principalmente os verbos de mais repetição também, que são aqueles 300 e poucos, os mais importantes aí da língua inglesa. E se você conseguir conhecer alguns phrasal verbs, os que mais se repetem, você consegue se antecipar, você consegue melhorar a sua competitividade dentro de uma empresa, né? E eu não digo competindo com ninguém, não, mas é para você entender o que está sendo dito. Porque imagina, né? Às vezes você fica lá, tá lá na reunião, alguém solta um phrasal verb, você não sabe o que realmente a pessoa está dizendo. Eu vou até contar um caso para vocês, aproveitar que a gente está aqui no comecinho da live. Uma vez eu lembro que usaram o phrasal verb run out of, né? Run, correr, mas não tem essa tradução, tá, gente? Out, para fora, of, nem sei por que colocaram, seria um de, né? Mas enfim, ali não tinha essa tradução. E aí eu lembro que eu estava trabalhando num café no Barbican. Quem conhece o Barbican, que é uma casa de espetáculos aqui de Londres. Na verdade, é um centro cultural, tipo um memorial da América Latina para quem é de São Paulo, né?
um credit card hall, alguma coisa assim. E aí eu estava lá no café, servindo o café, deu aquele intervalo, todo mundo chegou, a lot of people came for the coffee break, ok? Para ter aquele interval, ok? E aí, no meio do intervalo, estava eu e um australiano, a gente estava trabalhando junto, e ele falou assim, we are running out of sugar, we are running out of sugar. E eu, na hora, né, do busy ali, aquele monte de gente pedindo café, eu entendi que estava acabando o açúcar, e eu saí correndo para pegar o açúcar. Só que o nosso depósito ficava do lado de fora desse lugar, né? E aí eu saí correndo para pegar o açúcar. Aí eu voltei, depois já tinha passado o busy, né? Voltei assim uns 5, 10 minutos depois, acho que uns 10 minutos, porque era longe o lugar de onde a gente tinha um depósito. E aí ele falou assim: "Ah, você é louca, are you crazy? You left me here alone. Or you left me here by myself, just preparing coffees. Are you crazy?" And then he said, what happened? What happened? E ele gritava comigo, né? E eu tava com o inglês assim, mas melhorando, né, meu inglês. E aí eu falei assim, run out, sugar, com o pacote de sugar. Esse cara, mais riu. E ele não parava de dar risada. He was laughing out loud. Yes, he was just laughing. E ele falou, you are crazy. Tipo assim, né, muito maluca, não dá para trabalhar com você. Eu ainda fui mais 2 dias, mas depois realmente não deu. Até porque era muito longe de onde eu morava na época, né? Então, it was far away from where I was living at the time. E aí acabou que eu, assim, nunca mais esqueci esse phrasal verb, né? Run out of. E é um verbo que a gente usa, é um phrasal verb que a gente usa bastante. Então, por exemplo, se está acabando alguma coisa, você vai usar run out of. Então, um exemplo, né? My mobile is running out of battery. Ok? Or I'm running out of sugar, nesse caso, né? My patience is running out, ok? Então, você pode usar esses phrasal verbs com bastante frequência, tá bom? Bom, vamos lá, vamos para aqui entender um pouquinho melhor sobre os phrasal verbs. Já vou entrar aqui com os phrasal verbs, tá? A gente tem bastante phrasal verb para ver. O primeiro é o carry out, ok? E aí, o carry out é quando você realiza uma tarefa, uma ação específica, você meio que vai fazer aquilo, né? Então, vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. We need to carry out the market research to gather valuable insights. Então, vou repetir aqui a frase. We need to carry out the market research to gather valuable insights, ok? Se você está aí com papel e caneta na mão, está assistindo a gente pelo Facebook, pelo LinkedIn, ou então pelo YouTube, vai anotando, aqui tem os exemplos, né? Então, é quando você vai realizar uma tarefa, uma ação específica, você usa esse phrasal verb, o carry out, ok? So, we need to carry out a survey, também, né? A gente precisa conduzir, seria o conduzir, né? Se a gente fosse traduzir aí, então vou repetir aqui para vocês fixarem, we need to carry out the market research to gather valuable insights. Então, é isso. Vamos usar esse phrasal verb. E se você não conseguir usar o phrasal verb, o que você pode fazer, né? Quando alguém estiver falando com você, você entende o que eles querem dizer, tenta entender pelo contexto que eles estão falando, mas você pode usar os verbos que vêm do latim, né? Para meio que, como é que eu vou dizer? Falar de um jeito mais formal, mas para dar o teu recado. Então, por exemplo, carry out could be like a synonym of conduct, ok? Então, poderia ser um sinônimo de conduzir. Qual que fica mais fácil para a gente, né? Então, a gente acaba pensando desse jeito, quando o nosso inglês ainda não está daquele jeito que a gente lembra, né? Então, só uma dica aí para vocês, tá? Eu lembro que teve uma vez um professor meu falou assim, Cris, uma dica para você, porque se você for pegar um dicionário lá de phrasal verbs, você vai ter lá um dicionário até meio grossinho assim, com um monte de vocábulos ali. E aí é difícil, se a gente já não consegue lembrar nem os 300 verbos mais comuns, vai ficar entendendo assim qual verbo que combina com que preposição para dar o phrasal verb, né? Então, uma dica que eu dou é assim, primeiro perceber os que mais se repetem e focar nesses aí, né? E aí, se você não consegue reproduzir no seu ativo, né, na hora de falar o inglês ou na hora de escrever, e já falei que na escrita você nem usa
tanto os phrasal verbs, porque eles são mais coloquiais, né? Então, o que você faz? Você vai colocar um verbo que tem mais a ver com latim, vai procurar um sinônimo, ok? Ah, Cris, mas como é que eu faço isso? Você vai ver que você vai acostumando com os phrasal verbs. Então, voltando lá na fala do meu professor, né? Falou, Cris, os phrasal verbs que se repetem, você vai acabar aprendendo, você vai acabar pegando eles, né? You're gonna get them. And the other ones, like, don't worry too much, because there are new phrasal verbs all the time, and then people, they modify the verb, so they have a new phrasal verb, so don't worry too much about it, okay? The other one, bring up. Bring up seria tipo um trazer, né? Trazer a informação, trazer aquela como é que eu vou te dizer? Aquele awareness, né? Então, para a pessoa ficar sabendo, né? Então, vamos supor que tá lá numa reunião e I brought some issues up, né? Eu trouxe algumas coisas aí para a gente falar delas, então eu tô, tipo, levantando a bola, sabe? Tô trazendo a informação aqui para o meeting, né? Vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo que fica mais fácil. During the meeting, I will bring up the issue of budget allocation. Então, budget allocation, o que é o budget allocation? Budget, gente, é o orçamento. Por isso que muitas empresas, né, estão trabalhando lá já agora, nesse momento, já estão trabalhando no budget de 2024, 2024. Some companies are already working towards the budget. They are calculating the budget. They are understanding how they can save money or how they can improve their results. So this is the budget, yeah? And they have a budget forecast as well. So they predict how much they're going to spend and how much they're going to use of the resources that they have, okay? So we start to do this budget allocation now, né? É onde você vai alocar o orçamento para as coisas que você tem que fazer dentro da empresa. Então, só trazendo aí, né, um pouco de tradução. Eu não gosto tanto de tradução, mas durante o encontro, né, ou durante a reunião, durante a reunião, I'll bring up the issue of budget allocation. Então, durante a reunião, eu vou trazer essa informação ou essa porque o issue seria mais um matter, né? Não sei como traduzir issue. Vou trazer a informação. Não é informação, não é problema também. Issue, Lê, dá uma olhada para mim como é que a gente traduziria. Eu sou ruim de tradução, gente. É mais fácil. Eu penso em inglês, né? E penso em português. Eu não fico traduzindo muito, então acaba que às vezes me complica, né? Não, mas emitir pode ser, I will issue the invoice, mas não é isso. Um issue é como se fosse um matter, uma situação, uma questão, alguma coisa para se preocupar. Eu lembro que tinha um executivo que eu trabalhei com ele, e ele falava toda hora problema. We have a problem, we have a problem, we have a problem. Aí um dia o chefe dele, que era o big boss lá, internacional, né, virou e falou assim, que era o cara que cuidava da América Latina, não, cuidava de todas as Américas, né? E ele falou assim, you only bring problems to me. I'm starting to consider, I'm not sure if you are the best person to work ahead of the operation, né? E aí ele ficou muito bravo. Ele falou, o cara tava falando assim, mas é porque aqui a gente não usa tanto problema. Quando você tem um problema, é um problema mesmo. Agora, quando você tem uma situação tipo business as usual, aí você acaba não usando esse tipo de expressão mais dramática, sabe? Brasileiro é muito dramático, we are very dramatic. Então, acaba sendo melhor a gente usar o issue ou o matter, né? Então, a gente acaba trazendo isso. Eu tenho uma situação, eu tenho um fato aqui, né? Então, seria alguma coisa nesse sentido. São todos meio que sinônimos, tá, gente? Eu não gosto de tradução, eu sempre falo, né? A gente usa um pouquinho, mas o método da tradução, ele te atrapalha muito. Por quê? E eu vou falar um pouquinho de neurolinguística, né? A nossa mente, ela vai querer aquilo que é mais fácil para nós. We want what is easier for us. Why? Our brain. Por quê? Why? O nosso cérebro, ele gasta muita energia, né, com informações. Então, se ele puder economizar energia para você, ele vai fazer isso, ok? E não é uma coisa separada da gente não, tá, gente? É como funciona mesmo a nossa fisiologia. Então, o que acontece? What happens? So then you are there
thinking about translations, okay? And then you see the word in Portuguese because it is your mother tongue. So then you see in Portuguese, and instead of remembering it in English, you're going to remember in Portuguese. And you're going to remember, oh, I studied this word. I remember that I saw this word before, but I can't remember. I can only remember in Portuguese. Então, o que acontece? Você acaba lembrando só em português. Por quê? Porque a sua mente vai fazer isso, né? Você vai falar assim, puxa, já estudei essa palavra, mas em inglês eu não lembro. Você vai acabar lembrando em português. Então, não estuda desse jeito, tá? Evita a tradução. É o que eu tenho feito minha vida inteira e isso ajuda muito. Ah, Cris, mas assim, como é que eu faço para estudar sem tradução? Porque às vezes é tão difícil, né? Presta atenção no contexto, percebe onde é que a palavra está aparecendo, né? Que nem agora, né? Eu trouxe um exemplo para vocês. Do meu cliente que toda hora falava assim: olha, a gente tem um problema, aqui no Brasil a gente está com um problema, e a gente tem um problema aqui para resolver, até que o chefe dele mora, né? Porque a gente não usa problema aqui. Ele falou: pô, você só me traz problema, né? Então, em vez de falar problema, uma palavra assim, um pouco mais de um chefe, assim, de um boss, né? De um líder, seria an issue, a matter. Por quê? Porque é business as usual, você tá ali para resolver essas coisas mesmo, tá? E quando é um problema mais sério, é uma coisa assim, que realmente é um problema, tá? Então, muito cuidado com isso, careful with that, this has to do with culture as well, tem a ver com cultura, então muito cuidado, ok? Be careful. All right, so, bring up, everybody okay with that? Todo mundo ok com o phrasal verb bring up, né? Trazer essa informação, colocar na pauta, né? Trazer para cima, né? É porque esse up não é para cima, né? Mas é como se você levantasse a bola em algum lugar, tá? De um assunto, né? Então você tá lá no business, vou levantar essa bola, vou falar disso, né? Então é isso que o bring up acaba trazendo aí pra gente, ok? I will repeat the phrase. During the meeting, I will bring up the issue of budget allocation. Isso é uma confusão, né? Esses tempos atrás eu estava trabalhando com uma cliente, ela trabalha para um banco aí no Brasil, né? E, aliás, tem bastante gente que veio recomendada aqui para a live, porque ela está recomendando, né? Recomendou meu trabalho aí, e as quintas-feiras, todas as quintas-feiras, a gente tem inglês aqui, então compartilha lá com aquele teu amigo que está precisando falar inglês, mas às vezes, né, não está conseguindo. Aqui a gente está toda quinta-feira, sagrado, 7 da noite no horário do Brasil, 23:07 aqui da Inglaterra, ou 11:07, né? 11, 11:07, it's so weird, porque, 11:07, mas como é que era? Era uma tipo de um lanchonete, sabe? Eu vou entregar a idade, né? Mas enfim, tinha uma lanchonete que ela era assim, lanchonete de posto de gasolina, e chamava 7-Eleven. E era uma franquia até, né, americana. Então, quando a gente fala 11 ou 7, fica muito estranho, eu sou esquisito, ok? There we go. So, então, é mencionar algo durante a reunião, é levantar a bola, é trazer aquela informação, ok? So, there we go, because we have a lot of things to check today. Let's carry on. Então vamos lá, takeover, ok. O takeover, gente, para ser bem sincera com vocês, o jeito que ele é mais usado não é nem em business English, tá? Até usa bastante, né? Mas a gente usa muito quando está dirigindo. Takeover, né? Você vai passar à frente daquela pessoa, ok? Daquele carro, né? Então a gente usa bastante. Mas um outro contexto que ele pode aparecer, por isso que eu falei, cuidado com a tradução, presta mais atenção no contexto, vai ficar melhor para você entender, para você ter compreensão e começar a perceber as nuances de significado do inglês. Those are nuances of meaning, so it's important for you to pay attention, ok? So, Sarah will take over the project while I'm on vacation. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tomar a dianteira. Por isso que eu dei o exemplo, né, que a gente usa esse phrasal verb muito para falar de trânsito também, né? Quando a gente ultrapassa, né? Mas aqui no português a gente traduz como ultrapassar. Mas no caso, eu queria que vocês pensassem assim como tomar a dianteira, ok? So I will repeat. Sarah will take over the project while I'm on vacation, ok? É assumir o controle, pegar a responsabilidade, então é tomar a dianteira, tá bom? This is a very interesting phrasal verb. We use that quite a lot in business English as well, ok? So there we go. Follow up. Quem não conhece o follow up? Follow up, né? A gente já usa até, tá falando em português, fala assim, eu vou dar um follow up aqui nessa situação, né? Você dá um follow up lá naquela
naquele projeto, né? Então, o follow-up a gente já usa, acho que meio que dispensa apresentações, né? Mas vou dar um exemplo aqui de uma frase com o follow-up. Aliás, como é que a gente estuda verbos, como é que a gente estuda inglês, né? Vai usando frases, gente. Então, assim, porque as palavras, elas não vêm isoladas. Remember, words, they don't come isolated. You have to put words together so then they can make sentences. This seems a bit obvious, ok? Parece óbvio, mas muita gente se perde aí, porque a pessoa quer estudar decorando, mas não é assim que a gente aprende uma segunda língua, não foi assim que você aprendeu a sua língua materna, né? Você não pegou lá uma tabela e ficou ali decorando aquele monte de coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que trazer para os nossos sentidos. E o que é isso? Isso tem a ver com PNL também. This has to do with NLP. Lembra que eu ensino inglês utilizando a PNL, a hipnose, a psicologia positiva e o coaching, né? Nós fazemos esses tipos de processo porque são processos de aprendizado, são tecnologias humanas, né, de aprendizado. Então, vamos lá. Então, como é que a gente aprende, né? A gente vai tentar pensar em alguma situação, né? Tentar, nem gosto dessa palavra, mas quem tenta não tenta levantar, não dá, né? Ou você levanta ou você fica sentado, né? Tentar. Então, pensa assim, na palavra e traz para os seus sentidos. Então, a primeira coisa que você vai fazer, imagina você fazendo aquela ação do verbo, né? Principalmente com verbos ou phrasal verbs, imagina você fazendo aquela ação. E aí você vai ouvir o som daquela palavra. Então, hoje é muito fácil. Nowadays, it's very easy for you to enter on Google or any other research engine, ok? Search engine, não research, né? Search engine. Então, você vai entrar ali e vai pesquisar qual é a pronúncia daquela palavra, né? E se você colocar a palavra e escrever do lado pronunciation, o computador vai te trazer a pronúncia, né? Então, você já usou qual o sentido? Da visão, né? Da visão, desculpa, para poder memorizar. Então, visão para memorizar, e você vai usar o auditivo para memorizar também. E aí, você vai usar também o sinestésico, né? Que a gente fala kinesthetics, e aí você vai sentir aquilo acontecendo. Então, de repente, você pode até, you can even, if you have difficulties to imagine things, né? Se você não é tão visual, você pode meio que fechar os olhos e sentir aquela situação acontecendo com você, ou o que você estaria sentindo quando essa situação acontecesse com você. So, for example, make sure to follow up with the clients after the sales presentation. Okay? So, I'll repeat. Make sure to follow up with the clients after the sales presentation. Então, você já se imagina fazendo aquela ação e o que você vai estar sentindo, what you're gonna be feeling, what you're gonna be listening, what you're gonna be visualizing. So, visualize this situation happening. Como você se sentiria quando essa situação estiver acontecendo, e você, porque o cérebro, gente, vou contar uma coisa para vocês, our brain cannot distinguish what is reality and what is not reality. Sometimes we create stories in our minds and we believe they happened, okay? Why? Because our mind play tricks on us, ok? Então a nossa mente, ela meio que, ela vai formando informações, vai trazendo informações, vai formando memórias. Então é importante que a gente traga essas informações para que a gente transforme uma memória de curta duração em longa duração e que essas palavras façam parte do nosso vocabulário, ou ativo ou passivo, né? Para que a gente entenda um pouco melhor o inglês, ok? So let's carry on. Então, o follow-up, acho que, né, não preciso estar apresentando muito, mas é você acompanhar, porque o follow é seguir, né? Mas o follow-up é dar um acompanhamento, né? Você acompanhar ali alguma situação, ok? At work, we use this quite a lot. Então, follow-up a gente usa o tempo todo, tá bom? Em business English, assim, é muito mesmo. Esse verbo a gente usa demais, ok? There we go. Put off. Put off é quando a gente tem que meio que pôr para outra data, né? Mover. E aí você tem um outro, que é um outro verbo, que é o postpone, que é passar para depois, né? E aí, o put off é mais assim, você teve que cancelar e ficou para frente, né? Então, lembrar desse phrasal verb também usa-se bastante no ambiente corporativo, in the corporate world, e o put off é muito comum, né? Porque às vezes a reunião não deu certo, às vezes aconteceu alguma coisa, então usa-se bastante, ok? Então, vou dar aqui um exemplo também, ó. Due to unforeseen circumstances, we have to put off the product launch. O que é product launch? Se alguém tiver aí e quiser compartilhar aqui o conhecimento com a gente também. Ok, o povo é meio envergonhado, né, no inglês. Mas não tem problema não, gente. A gente aqui tá todo mundo junto para aprender mesmo, tá bom?
Mas vamos lá. Product launch é o lançamento do produto. Launch, to launch é um verbo, mas aqui, né, eles usaram como o product launch, que é o lançamento do produto. E aí, put off the product launch é assim, a gente vai ter que postpone, né? A gente vai ter que deixar para depois. A gente teve que, né, teve que cancelar e vamos ter que deixar para depois. Então, é importante a gente, quando estiver estudando, gente, faz frases com esses verbos. Imagina você naquela situação, como eu falei, né, coloca lá para o Google, qualquer buscador que você tiver, any search engine, para te dar a pronúncia, né, sente o que você estaria fazendo numa situação dessa, né. Então imagina aí, você que está aí me assistindo, a Denise até deu uma risadinha aqui. Denise, obrigada por estar aí, thanks for being there, ok? E aí compartilhando também, né, e tá aí como é que fala? Junto com a gente, tá interagindo com a gente, enfim. Interacting with us. So there we go. Então, a gente vai acabar usando mais, fica mais fácil para nós, it's easier for us to say postpone, porque parece um pouquinho mais com postergar, né, com deixar para frente, mas o put off, ele é bem legal, deixou para depois, ok? Teve que cancelar por alguma coisa e deixou para depois. So I will repeat, ok? Due to unforeseen circumstances, we have to put off the product launch. Unforeseen circumstances. Então, foresee é quando você vê antes, né? Porque tá vendo o verbo see ali no unforeseen, né? Então, foresee é ver antes. Unforeseen é situações que a gente não previu, a gente não viu, né? Então é isso que quer dizer essa frase aí. We have to put off the product launch, ok? Product launch, lançamento do produto, ok? Então imagina aí você lançando um produto, todo mundo que trabalha em empresa em algum momento vai lançar um produto, né? Um produto novo, e aí você se imagina, né? Lembrando essa palavra, product launch, and then you're gonna remember put off when a meeting has to be postponed, okay? And unforeseen circumstances, unforeseen things that you couldn't anticipate, you didn't see it happening, okay? You couldn't predict it. Ok? Então é isso. Então, só estou dando dicas aqui de como você faz para memorizar o que você está vendo. Uma outra coisa que é legal, gente, something that it's also very nice is for you to write the information. Why? That's why I told you. Eu falei para vocês, I told you to get some pen and pencil, or a notebook for you to take notes, e não é notebook o computador, é você escrever mesmo. Por que que eu falo isso, gente? A gente tem um processo que é de memória manual. Tem professores que nem falam mais disso, porque às vezes fala assim: mas já ninguém, mas quem que escreve, né? Não sei se vocês vão lembrar, e é engraçado, né, você vê as crianças com cada vez mais erro de spelling, de escrita. Eu tô até com meus filhos pequenos aqui, eu bato na tecla e um dos meus filhos está tendo dificuldades, assim, por quê? Porque ele digita muito, ele fica ali no computador, he's always in the computer, então não tem mais aquela memória manual, they don't have this kind of memory, okay? Associated to how you think, and then is a command from your brain to your hands. Não sei se já aconteceu com vocês, I don't know if it happens with you already, but sometimes you want to write something, even in Portuguese, ok? E aí você vai escrever, aí você fala, nossa, como é que escreve? Você pensa na palavra, você fala assim, me soleta essa palavra. Aí você fala assim, peraí. Aí você escreve, na hora que escreve, a palavra vem, ok? Isso é memória manual. Então, por isso que eu falo para vocês, escrevam também, tomem nota. Aí depois dá uma olhada na nota. Não adianta tomar nota e depois botar numa gaveta e nunca mais ver aquilo, né? Tem que estudar. We have to study, ok? We are not gonna have this kind of situation yet, where we can just put a chip in our brains and learn English. This is not gonna happen, ok? Por enquanto, a gente tem que aprender desse jeito, inclusive, gente, para até exercitar o nosso cérebro, né? É uma coisa séria isso. Você consegue fazer com que todas essas doenças degenerativas cheguem mais tarde se você aprender um novo idioma, né? Não precisa ser o inglês, não, né? Eu sou fã do inglês, mas, né, se você achar que é um outro idioma que você queira aprender, vai fundo, learn it, but English, I'll tell you, it's one of the most important languages in the world. It is the business language. Everybody uses English around the world for business, so it's important for us to know, ok? Denise, é isso mesmo, de fato é focar, a gente tem que focar, não tem jeito, né? Para estudar, precisa ter um esforço. We have to make some kind of effort, ok? In terms of time, in terms of investment,
porque time is money, yes, time is money, então a gente tem que investir o nosso tempo para estudar inglês, e aí a gente vai conseguir, hoje a estatística, né, no Brasil quem fala inglês chega a ganhar até 60% a mais, eu não estou só falando desse money, né, mas você tem muito mais oportunidades falando inglês, you have much more opportunities if you are able to speak English to a good level, ok? Vamos lá no fill in. Fill in, gente, também é um outro que a gente usa o tempo todo. Can you fill in the missing information in the report before the deadline? Fill in é preencher. Quem nunca, né? Vai no hotel, can you fill it in? Ou vai preencher uma... como é que chama? Vai preencher qualquer dado, ou qualquer formulário. Eu estou pensando, como é que fala em português isso? Vai preencher um formulário, né? Então, can you fill it in? E aí você vai ver as pessoas falando isso para você. Então, aqui um exemplo de um report, né? Report. A gente faz o tempo todo também, né, no trabalho. Então, can you fill in the missing information in the report before the deadline? Deadline é o prazo, né? E aí, missing information, acho que tá fácil. Não sei se tem mais alguma palavra aí que vocês não saberiam. Report é relatório, ok? The report. So, can you fill in the missing information in the report before the deadline? Ok? E aí, preencher, completar é o fill in, ok? Então, bora lá utilizar esse fill in, ok? There we go. Call off. Call off. Isso aí realmente é cancelar, ok? Então, aí você não vai ter como o put off, né? Vou até voltar aqui. Aqui, ó, o put off é você passar para frente. Agora, o call off é você cancelar, ok? Então, eu vou dar o exemplo aqui, ó. Unfortunately, we had to call off the training session due to low attendance. I hope this doesn't happen with us here, né? Então vamos manter a live aí. A gente está com bastante gente assistindo, né? Então a gente agradece se vocês puderem prestigiar o nosso canal. Tô aqui toda quinta-feira trazendo inglês de qualidade para vocês, quality English for you. Então prestigia e dá essa moralzinha para mim, né? Compartilha, chama seus amigos, quem precisa aprender inglês, people that you know need to learn English, quality English here. Eu falo, eu não dou dica, né? Dou aula mesmo, tá bom, gente? Então venham assistir as aulas. Lembrando que a gente compartilha toda essa informação no Facebook, LinkedIn, YouTube e também no Instagram. Sendo que no Instagram, quem tá aí no Instagram, galerinha que tá aí, Amanda, beijinho, Leon também, beijos, kisses. A lot of people there, I didn't see you coming, ok, thank you. E aí, o que eu tava, gente, até esqueci o que eu tava falando. Fiquei tão feliz e empolgada de ver a Amanda, faz tempo que eu não te vejo, né, Amanda? Fiquei super feliz. Que legal que ela tá aí. Ok, mas vamos voltar, vamos concentrar aqui. Ok, então o call off é cancelar, tá? Eu tava falando que eu espero que a gente tenha bastante attendance aqui, né, para não ter que cancelar essas aulas, porque eu tenho certeza, eu acredito numa nação que fala inglês, tá bom, gente? A gente consegue ter muitas conexões, many opportunities as well. Ok, o setup, falou das redes sociais. Isso, obrigada. A Denise e a Fernanda aqui estão me lembrando. A Fernanda está no LinkedIn. Thank you, Fernanda. Thanks for being there, Fernanda Tony. E a Denise, eu estava falando das redes sociais, você está antenada, né, Denise? Eu fiquei tão empolgada aqui de ver o povo aqui. Eu fico feliz mesmo. I'm very happy to see people here carry on with their English studies. Porque para um professor, gente, para a gente escolher a carreira de professor, vamos lá, né? Vamos falar sério, né? É porque a gente gosta muito, né? Claro, né? Tem gente que fala assim, nossa, Cris, mas você dá aula de inglês, é isso, né? Então eu trabalho, né? E trouxe todas as outras alternativas para o inglês, né? O coaching, a psicologia positiva. Assim, por que você não vai ser só terapeuta, né? E tal. Mas eu gosto de ensinar inglês. Por quê? Porque a gente vê a vida das pessoas sendo transformada, gente. Eu vejo assim, eu já vi pessoas assim saindo de um salário baixo para um salário melhor, vi pessoas assim indo para o exterior, vi pessoas conseguindo trabalho, ganhando em dólar, né? Ganhando em libra, e ganhando em euro, né? Então, assim, é uma coisa muito legal quando a gente vê isso acontecendo, porque a gente transforma a vida das pessoas, né? Tem uma querida aluninha minha que está lá na Austrália, está hiper feliz, mega feliz, realizando um sonho. Então, o inglês ele realiza sonhos, e isso, assim, eu passei por tudo isso, né? I went through all of that. So for me, it's very, very important to help people to go through this in an easier way, ok? Num jeito mais fácil, né? Porque, gente, sem brincadeira, eu estudei
nossa, uns 7, 8 anos de inglês, cheguei aqui, eu caí no Lower Intermediate. E para mim isso foi assim, uau, né? Mas por quê? Não por falta da escola ou dos professores, né? Não foi isso, it's not that. Mas a gente às vezes não sabe exatamente o que estudar, né? E naquela época, né, gente, vou entregar a idade, nearly on my 50s, vou fazer 49 esse ano. E naquela época a gente não tinha acesso. O mercado no Brasil não era nem aberto, ok? Então, para a gente chegar, né, para chegar um livro, às vezes 3 meses, 6 meses, 6 months for us to get a book, ok? I remember me and my sister, we used to wait for a magazine called Speak Up. And then we had to wait 1 month for the next magazine, and this magazine used to come with a tape, okay? And sometimes we were listening this tape like so many times that we would ruin the tape. A gente destruía a fita, né? Aquela fita cassete, né? Então, assim, tem gente que tá aqui assistindo a live e nem sabe o que é isso. You don't even know what is that. Mas por que eu tô dizendo isso? Hoje vocês têm, né, o inglês aí não apertar um botão. Por falar em apertar botão, gente, tem lá a plataforma Ocudus Academy, onde a gente tem todas essas lives, mais de 200 horas de conteúdo para vocês, ensinando como aprender inglês, falando do inglês, trazendo informação. Então, é um material de referência, né? Falando lá de phrasal verbs, modal verbs, pronouns, verbs, interjections, grammar, mindset, hypnosis, so there a lot of information there. Então, conectem lá, ok? Vamos lá. Então, call off é quando você cancela. O setup, já ia falar dele, né? E obrigada aí, meninas, por me lembrarem, né? Hoje a gente andou o dia inteiro, gente. Eu tô acordada desde as 7 horas da manhã, tô aqui pilhada, né? E ontem fui dormir 2 e pouco da manhã, ajudando a Dona Clo, helping Dona Clo. Aliás, Dona Clo, beijo, são maravilhosa. Eu tava entrevistando minha mãe. Para quem não conhece Dona Clo, minha mãe, ela é intérprete e tradutora de Libras, língua brasileira de sinais. E ela estava fazendo um projeto sobre como que a gente pode ter uma verdadeira inclusão nas escolas, né? How can we have the true inclusion in schools? E a gente estava fazendo esse projeto. So we were going through this project, and it's such a pleasure. By the way, sign language is different in different parts of the world, ok? Então, a língua brasileira de sinais é própria do Brasil, e você tem a língua britânica de sinais, porque cada país tem as suas particularidades, ok? But there we go. Então, mãe, só para mandar beijo aqui e te citar, but let's carry on. Setup é como se você fosse organizar, configurar, fazer alguma coisa acontecer, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Let's set up a meeting with the stakeholders to discuss the project details. Let's set up a meeting with the stakeholders to discuss the project details. O que é um stakeholder, né? É verdade, Denise, é um projeto lindo mesmo, ver como é que tem mais inclusão para pessoas surdas, né, nas escolas. Então, isso é muito importante. Não só as pessoas surdas, né, mas toda essa inclusão que a gente precisa ter. We need to have it, and it's important, it's imperative for us to have that. All right, but there we go. So, let's carry on. Então, o stakeholder, gente, o que é o stake? Stake é um pedaço, né? É um pedaço da empresa, assim. Então, quando você tem um stake numa empresa, você tem um tanto de ações, alguma coisa assim, você tem shares da empresa, né? Então, stakeholders são as pessoas que têm os maiores pedaços da empresa, tá bom? São lá os board of directors, né? Os acionistas, né, da empresa são os stakeholders. Então, let's set up a meeting. Então, vamos organizar, vamos preparar aqui um meeting with the stakeholders to discuss the project details. Gente, vou lembrar uma coisa para vocês que eu falei no começo da live. Todo phrasal verb vai ter um equivalente em latim, ok? Que veio do latim, que derivou do latim, porque lembra que tinha as duas línguas aqui trabalhando juntas na Inglaterra. O clero falava lá o latim, né? E as pessoas do povo falavam o inglês, né? Então acabou que ficando aquela linguagem mais coloquial, veio do inglês, e aquela linguagem mais difícil, mais sofisticada, veio do latim.
difícil para eles, para nós é fácil, então a gente tem que usar essa vantagem, ok? Então, por exemplo, setup can be organized. Então, por exemplo, você não põe uma mesa em inglês, tá? Agora trazendo um pouquinho para o inglês geral. Você não põe a mesa, você set up a table, ok? Você organiza, você configura ali, né? Então, usa esse phrasal verb, começa a usar em vez do organize. Ou, não, Cris, eu tô feliz com organize, tudo bem, ok? E aí, o que que você faz? Você só lembra e usa no teu passivo isso, né? Set up. Ok? É um phrasal verb que a gente usa o tempo todo. Let's set up a meeting. Let's set up the new lounge. Let's set up the table could be, ok? Então, o setup a gente usa bastante, ok? Let's carry on, porque tem bastante phrasal verb aqui para a gente ir vendo. Look into é você olhar com carinho, né? Examinar, prestar atenção naquilo que você está fazendo. Look into, ok? E aí, às vezes meus filhos falam assim, Mami, I didn't have the time to look into it, ok? Eu falo, e quando você vai ter o time, né? Porque assim, às vezes passou batido, eles ainda não pararam para exatamente fazer aquilo, prestar atenção, examinar, ok? Então o look into também usa bastante nas empresas. Esse é o famoso dá uma de migué, né? Então, eu quando estava trabalhando aqui como gerente de contas, eu lembro que às vezes minha chefe falou assim, Cris, e aquele cliente tal? What about that client? Do you know the situation with them? A few clients I would know because the most important clients I would know about them, but sometimes like I wouldn't check a client or maybe a client that we are prospecting or something, and then my boss used to say, Chris, did you look into the situation of this client? And sometimes I would say, yes, I did. Or sometimes I would say, oh, no, I have to look into that. And this is on my to-do list today, ok? Então, eu sempre estava ali com bastante coisa na minha to-do list, né? Mas o look into é uma coisa que a gente usa bastante. E eu falava, não olhei ainda, mas eu vou olhar, né? Então, eu vou investigar, vou examinar, vou dar uma olhadinha ali, ok? Então, look into, ok? Vou repetir aqui o exemplo. We need to look into the customer complaints and address them promptly. Ok, o address aí, gente, não está como endereço, né? Mas está como verbo endereçar, ok? Promptly é rapidamente, com prontidão, né? E customer complaints, reclamações, né? Eu tô aqui traduzindo, gente, porque eu tô mais de olho no phrasal verb hoje, tá? Mas realmente eu não gosto muito de traduzir. Então, vamos lá. Quem quiser acompanhar essa aula, if you want to follow this meeting on YouTube, LinkedIn and Facebook. In there, I'm sharing slides. Lá eu tô compartilhando os slides. Para quem tá no Insta, aí eu tô aqui só falando, mas não tá acompanhando os slides. Os slides estão tão lindos, gente. Então, se vocês puderem ir lá no YouTube, no Face e no LinkedIn, lá a gente consegue compartilhar esses slides que tá um material bem legal para vocês. Ok. O próximo phrasal verb, the next phrasal verb is get along. Get along. O get, lembra que a gente falou da semana passada? Um coringa mais um verbo aí, um phrasal verb formado com o get, ok? Get along é quando você se dá bem com uma pessoa, né? Você tem uma boa relação. Então, por exemplo, vamos supor que você get along so well with a colleague, ok? I'll give an example of one of my clients. The other day, he was negotiating an agreement for a long time, okay? And then I said to him, what is the person with a client? And it was a big client. And then imagine that when you are negotiating with a client, sometimes you have to deal with a lot of departments within the organization, okay? So you have to deal with maybe the legal department to see if the agreement is okay to go ahead. You have to deal with the commercial department. You have to deal with compliance department. So there are many departments that can get involved in a project, okay? Or in a negotiation. E aí, esse cliente falou assim para mim, and then this client told me, olha, porque é neurolinguística aqui também, ok, gente? Então, estou dando umas dicas aqui também de negociação e business, ok? E aí, esse meu cliente falou assim, Cris, mas já está há 2 anos que está rolando isso, a gente não fecha o contrato,
Eu falei: "Mas o que que falta?" Ele falou: "Ah, na verdade não falta muita coisa, né". Falei: "Ah, quem que é a pessoa que você mais get along dentro dessa outra empresa, né?" Aí ele falou: "Ah, eu me dou bem com tal pessoa, tal pessoa". Eu falei: "Mas quem decide? Who decides?" Aí ele falou o nome da pessoa, eu falei: "And, do you get along with this person?" Ele falou: "Yes, I do get along with him". Falei: "Então convida para um almoço. Vai lá, vai almoçar, vai ver se dá certo. See if it works, ok?" E deu certo, né. Então quando você get along, if you get along, as coisas tendem a ficar mais legais, né. E eu lembro também que eu trabalhei, uma época, numa empresa que vendia gases, né, gases industriais e gases medicinais, oxigênio, ar comprimido, enfim, né, para hospitais e tal. E eu lembro que a gente, via quem que a gente mais tinha chances, né, we would get along with the person. E eu lembro que o meu chefe, ele falou assim uma vez também: Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês", e ele usou esse verbo até, era um brasileiro, mas ele usou esse verbo, ele falou assim: "Olha, vou falar uma coisa para vocês, it's good for you to get along with your boss", ok? O que que é isso, get along with your boss? É você se dar bem com o chefe, é bom, ok? Mas se você não tiver resultado, você não vai ser promovido. You're not gonna be promoted. Tá, ela estava chamando ali a gente, né, he was telling us off, estava dando uma bronquinha, assim, de leve, mas é isso, né, você pode se dar bem com pessoas dentro do trabalho, e aí isso é metade do caminho andado. This is a very good, way to resolve things, but you have to show professionalism, respect, you have to understand the needs of the other person, your needs, so it's important for us to get along with people, okay? But if you're trying to close an agreement and you don't get along with people, then things get a bit more complicated. This is obvious, okay? And normally people say, "Oh no, but I'm very rational when I'm deciding." Are you? Aparentemente, as pesquisas dizem que não, que a gente acaba sendo muito emocional nas nossas decisões, né? E 90% das nossas decisões, elas são subconscientes. Então, vamos lá, inconscientes, né? E também do subconsciente, tão bom a gente prestar atenção nisso. Mas vamos continuar aqui, porque tem mais alguns verbos, phrasal verbs para falar para vocês. Então, get along é um verbo legal. E você, com quem que você get along? Vamos pensar aí como é que a gente estuda, né? Então pense uma pessoa querida, que você se dá muito bem com ela, someone that you know, you have a very, very good connection with this person, so think about this phrasal verb. Então vamos lá aprender como é que a gente aprende, né? Como é que a gente memoriza. Então pensa nessa pessoa, think about you getting along with this person, okay? And how you get along with this person. Very good. Lembra desse som, né? Get along, to get along. All right, and feel this sensation, ok? E aí toda vez que você, né, lembrar dessa pessoa, você pode até lembrar desse phrasal verb, get along. Ok? Então esse é um jeito de memorizar em inglês, memorizar palavras, tá? A gente relaciona com visualização, audição, né, o listening, que que é o nosso auditivo, e o que a gente sente com relação ao que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, e aí a gente tem mais chances de memorizar. We have more chances of memorizing something like that, and using those techniques, and then we are going to have more chances to have this in our long-term memory, okay? So let's carry on. Bring it in. Esse aqui tem o meu pequenininho aqui, o Lorenzo, ele fala o tempo todo. Bring in é traz, manda, né? Então, aqui um exemplo: we should bring in a consultant to provide fresh perspectives on our marketing strategy. And then I could respond to that, or I could answer to that. Yeah, bring him in, or bring it in. Traz, né? Manda ver. Bring in, ok? Então, é o trazer alguma coisa nova, é trazer, ok? Bring it in. É interessante também, às vezes a gente usa, por exemplo, você está discutindo e aí você fala assim: I have an idea, but I'm not sure if I should share. No, come on, bring it in, né? Traz, né? Manda ver, pode trazer para a mesa, ok? Aqui o take off é um outro phrasal verb, gente. E é engraçado porque a gente usa o take off no Business English, porque o take off, gente, é para avião, é decolar. Mas ele passou a ser muito utilizado no Business English. Business English a gente usa o tempo todo, né? Take off é o projeto decolou. The project simply took off. Aí eu tô falando no passado, eu vou conjugar da mesma maneira. Uma coisa importante, gente, aproveitando, nossa, e acabar passando batido, isso aí é uma informação super importante, tá, gente? Então, assim, ó, Cris, quando aparece um phrasal verb,
e eu quero colocar ele no passado. Como é que eu faço? Ele vai para o passado tranquilamente, gente. A partícula prepositiva, ela se mantém, tá bom? Normalmente é uma partícula prepositiva, né? Às vezes a gente fala, em vez de phrasal verb, multi-words verb ou multi-words verb, né? Multi, dá na mesma, é só a pronúncia aí e as duas estão corretas, ok? Então, a gente lembrar que o phrasal verb, ele também vai para o passado. Quando eu vou ver prova, às vezes, um cliente que está estudando para IELTS e tal, acaba errando isso, sabe, gente? E me dá uma dor no coração, porque eu falo, gente, tá no passado, é o verbo, né? Mesmo que ele esteja acompanhado aí de uma partícula prepositiva ou de outras palavras, ele continua sendo um verbo, né? Então, ele continua se comportando da mesma maneira. Se tiver aqui para o passado, coloca lá no passado, ok? Coloca com ed, se for ed, se ele for regular. E, por exemplo, no caso do take off, o take é um verbo irregular, então took off. Okay, so the product launch took off. It was a success. Okay, I will give you another example. The new product launch is expected to take off and generate substantial sales. Ok, aqui tô falando de novo do projeto, né? Que ele vai decolar. Ok, sometimes I say, your career will take off. A sua carreira vai decolar. Realmente. Learn English and your career will take off. Ok, vamos continuar aqui. Gente, tô falando muito rápido, alguma dúvida até aqui? Any doubts? I hope you are following, ok? E lembrando para quem está no Instagram, Giovanni, seja bem-vindo, legal te ver por aí. Então, se vocês quiserem pro Facebook, LinkedIn ou pro YouTube, porque no Instagram eu não compartilho os slides, né? E lá nessas outras mídias eu compartilho os slides, tem os exemplos, e aí vocês podem depois usar para estudar também, ok? You can use to study after our meeting. That would be nice, ok? Então, vamos lá. Aqui mais outros dois phrasal verbs, o hold on. Hold on, gente, é muito comum. Hold on a second. A gente atendeu o telefone, vai pedir para a pessoa esperar, hold on a second, ok? A Denise tá falando que tá tudo bem, não tá rápido. Eu tô tentando, porque eu tive muita gente, às vezes, me dando um feedback, né? Ai, Cris, às vezes você fala muito rápido. Porque, para mim, às vezes, o inglês ele já tá tão normal, né? Aqui em casa, gente, parece uma loucura. Here at home, it seems that we are kind of crazy. Às vezes a gente fala assim 3 palavras em português e 2 em inglês. Às vezes meus filhos estão falando em inglês, aí eu respondo em português, aí eles já respondem em inglês. É uma loucura. Esses dias tinha uma amiguinha da PP ouvindo a gente conversar, né, da Pietra, e aí ela falou: "Uau, are you mixing English and Portuguese? Because some words I can get." Eu falei, não, primeiro que também o inglês, muita palavra vem do latim. Falei, mas a gente mistura mesmo. We mix the languages like all the way. E o Lorenzo, ele tá aprendendo espanhol. Na escola ele gosta muito de espanhol, he loves Spanish, e às vezes ele solta uma palavra em espanhol também. Então tá até interessante isso, it's interesting, ok? But there we go. Hold on é o esperar, né? Aguarda um momentinho. O hold on a gente usa bastante. Tem gente que já nem lembra que hold on é um phrasal verb. Um outro assim, ó, get up é um phrasal verb. Go down é um phrasal verb, porque é quando você tem um verbo e uma partícula não verbal, que normalmente vai ser prepositiva, ok? Então, hold on é um phrasal verb, e aí espera um pouquinho, né? Hold on a moment, hold on for a moment, while I fetch the necessary documents. E aqui, né, essa palavra fetch, né, enquanto eu ponho aqui tudo junto, né, eu procuro, dou uma olhada, então não é uma palavra tão importante assim, mas é um outro verbo, né? Agora o phrasal verb é o hold on for a moment while I fetch the necessary documents, ok? Então é o aguardar, espera. No telefone a gente usa bastante, né? Hold on a moment, hold a second, I'll hold on a second, I'll check for you. A gente usa muito assim quando tá atendendo o cliente também, face to face, né? Esse a gente usa bastante. Vamos lá, o breakdown. Breakdown, gente, é quando alguma coisa quebra, ok? E aí é engraçado, né? A gente fala, oh, it's broken down, ok? Or it has broken down. A gente usa também muito no passado, porque quando a gente vai se referir a alguma coisa assim que quebrou, já é passado, né? Então é um verbo que ele aparece mais no passado. Olha, aqui tem um exemplo. Então, ó, unfortunately, the equipment broke down and we need to fix it immediately, ok? Então, aí o broke down, né?
Normalmente a gente usa esse phrasal verb no passado, porque quando a gente se refere a alguma coisa que quebrou, né? Ou então você tem, por exemplo, aqui os insurances, né? Breakdown cover, para insurance de mobile, por exemplo, né? Você está com o seu celular lá, você quer ter um insurance breakdown cover, e aí é o phrasal verb, mas sendo usado como até um substantivo, né? So, unfortunately. Ah, gente, uma outra coisa, a pronúncia do unfortunately não é unfortunately, tá? Então, lembrar que unfortunate, então assim, você tem com um prefixo aí, né, que é o fortune, ok? Que seria o fortuna, né? E o teli, gente, quando ele aparece, a gente usou lá na aula de morfologia, né? Quem acompanhou. O teli, gente, a gente pronuncia o tli, ok? Tli. A gente não vai pronunciar teli, a gente vai falar tli, unfortunately, ok? Então, é desafortunadamente, mas, né, a gente acaba dizendo que é o infelizmente, né? Unfortunately, a gente acaba traduzindo como infelizmente, que no português fica melhor. So, unfortunately, the equipment broke down and we need to fix it immediately. Uma outra coisa que a gente pode usar, né? O breakdown para carro, né, que quebrou, para máquinas, I broke it down, então se alguma coisa quebrou, né, this broke down, e aí a gente vai lembrar desse phrasal verb. Então pensa numa situação esquisita, né, que é você tá lá precisando de um equipamento, ele quebra, it broke down, ok? Então aí você fica mais fácil de lembrar desse phrasal verb também, ok? Vamos para a próxima, workout. Let's work out a solution to the logistic problem to ensure timely deliveries. Ok, então essa é uma expressão, gente. Workout, ele também é um phrasal verb que significa malhar, né? É você ir para academia e tal, mas isso mais no general English. O workout, no sentido aqui, é de você buscar uma solução aqui, né? De você pensar numa situação, né? Então, você vai falar assim, ó, let's work out a solution. Então, vamos trazer uma solução, vamos pensar numa solução, vamos encontrar uma solução. É nesse sentido. Não tem uma tradução exatamente, mas o workout é tipo, vamos, né, buscar como que a gente resolve isso. So, I will explain again, I will give you the example again. Let's work out a solution to the logistics problem to ensure timely deliveries, ok? Então, vamos pensar e vamos trabalhar nessa solução, ok? Vamos encontrar, vamos procurar uma solução. Aqui um outro, bring about, ok? Trazer consigo, causar, né? Fez acontecer, né? Trouxe aquela informação. Então, vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil, ok? The new policies will bring about positive changes in employee productivity, ok? Bring about, vão trazer, né? Bring about. Ah, Cris, não posso usar só o bring? Pode. O phrasal verb, gente, às vezes ele é até meio enfeitado, assim, né? Eu falo. Então, bring about é um que usam já, né? Assim, às vezes não é tão comum, por exemplo, quanto os outros que eu expliquei aqui, mas a gente usa bastante também, ok? Bring about, ok? Bring about. There we go. Get by. Esse get by, acho que eu usei semana passada e vou falar de novo dele, né? Que é o verbo get aí, o coringa, né? Então, semana passada a gente falou do verbo get. Então, vamos lá. I am in a foreign country. Basic language skills can help you to get by in everyday situations. Esse aqui é um exemplo, mas eu vou dar um exemplo mais meu mesmo, tá bom, gente? Que eu dei a semana passada. I gave this example last week. So, for example, I speak other languages. I speak also Italian and I speak French. Okay, my French is not so it's not so good in a way. I can get by, okay, but it's not fluent. Of course, like now it's been a long time that I don't study French, but I could, if I have to go to France, I could get by. Ok? Então eu podia me virar, né? Eu consigo me adequar, eu dou um jeito, né? Aí muita gente fala assim para mim. Eu essa semana entrevistei uma pessoa e ela trabalha numa empresa, uma grande multinacional, grande mesmo, gente, lá do Tio Gates, né? E ele falou assim, Cris, eu me viro, né? Mas eu não tenho aquele inglês para conduzir uma reunião. I can get by with my English, but I can't conduct a meeting. Aí eu falei, então precisa melhorar essas habilidades. You have to improve those abilities, ok? So if you can get by with your English, você se vira, mas não é aquele, né? Que nem eu com o meu francês, né? Então eu sempre falo, né? O get by eu consegui me virar, ok? Então vou dar o exemplo aqui de novo, né? In a foreign country,
basic language skills can help you get by in everyday situations, ok? É você se virar em situações do dia a dia, situações cotidianas. Ok. O carry on, continuar, né? Quem nunca viu aquela fotinho, né, que tinha keep calm and carry on, continua, vai, né? E eu falo muito nas minhas aulas, eu uso muito carry on. Então, às vezes eu estou conversando com o cliente, I'm talking to the client on one-to-one ou one-on-one. One-on-one é mais usado no inglês americano, tá, gente? One-to-one é no inglês britânico. Aprendi isso até com uma cliente minha, porque ela falou, Cris, qual a diferença? One-on-one e one-to-one. Falei, olha, aqui na Inglaterra a gente usa one-to-one, mas eu vou verificar, porque eu acho que esse one-on-one é dos Estados Unidos. E aí, batata, dito e feito, né? It was just right. E eu até falei para ela, eu não usaria one-on-one. Até difícil eu falar aqui para vocês, né? One-on-one. E eu uso mais o one-to-one meetings, ok? Então, sempre que eu tô lá no one-to-one, o cliente está conversando e às vezes eu interrompo o cliente e falo assim, olha, essa gramática está errada, aqui você usou o verbo, esse verbo não é tão legal, ou aqui você usou uma palavra que ela é mais positiva para uma mensagem negativa, então não combina, né? Então eu dou esses pitacos aí enquanto a gente está conversando. E aí, depois que eu falo, né, que eu dei a explicação, eu falo assim, no, but ok, carry on. E aí a pessoa carry on talking, carry on, give me your information, ok? Então, o carry on, continua, prossiga, ok? There we go. I will read the example. Despite the challenges, we'll carry on with the project and achieve our goals. Despite the challenges, we'll carry on with the project and achieve our goals. Gente, uma outra dica aqui, ó, vocês estão vendo que eu não estou falando aquele despite the challenges, we will. Então, cuidado com essa cadência, tá? Juntar as palavras em inglês, isso também é importante. Aliás, preciso dar uma aula sobre isso, né, Lê? Aquela aula de pronúncia lá, faz tempo que eu não falo com vocês sobre isso, então dar uma aula de pronúncia, acho que é legal, vamos trazer aqui em algum momento desse, fiquem antenados toda quinta-feira por aqui, tá? E aqui a D aqui falando assim, ó, me sinto assim, me viro no inglês, mas preciso sair disso. Denisa, vamos lá, vamos continuar, é isso mesmo, ainda bem que você tá aqui, I'm glad that you're here, very good, you should be proud of yourself, então sinta-se, você deveria estar orgulhosa de você por estar aqui, porque, gente, é isso, né? É utilizar o seu tempo, então investir no teu inglês, ok? So, carry on investing on your English. There we go. Very good. Ok. Então, aqui, esses foram os phrasal verbs, né? E os phrasal verbs, eles são essenciais para a comunicação mesmo. O povo britânico, americano, eles usam phrasal verbs o tempo todo, gente. Então, assim, o que acontece? Às vezes tem um equivalente no latim, mas eles vão usar o phrasal verb. E aí você fala, caramba, né? Por que não facilita usar o do latim? Mas para eles é mais fácil usar o phrasal verb. Então vamos aprender os phrasal verbs, né? Vamos ficar de olho. Qual que você já sabia aqui desses que eu citei? Quais que foram mais fáceis de você memorizar? Vê aí se você já memorizou algum, ok? Ok. Então, gente, olha, é isso. Vamos continuar estudando. Para quem não conseguiu chegar a tempo na live, a gente já está aqui no finalzinho, né? Já passei um minutinho aí da live, mas essa live fica ainda no ar. Então assistam, né? Revejam a live, tá legal a gente treinar. Tome nota, né? Então mandar um beijo aí. Marlon, hello, nice to see you here. Eduardo Staliano tá aí, que legal ver você. Beijo, querido, beijo. Kisses, né? A gente fala kiss. E então a gente precisa trazer esses phrasal verbs, né, para a nossa memória, mas se a gente não conseguir, gente, o que acontece? Você pergunta. Então, como é que você vai perguntar? Vamos supor que você está lá no ambiente corporativo, a pessoa solta um phrasal verb e você fala, cara, não estou entendendo, I can't understand what they're saying. Pergunta, what do you mean by? E coloca o phrasal verb. So, what do you mean by, por exemplo, lá no meu caso do açúcar que eu contei para vocês, né, o run out of sugar, eu podia ter perguntado, what do you mean by run out? E aí ele ia ter falado, tá acabando, ok? E eu não prestei atenção nisso, né? Então, a gente tomar esse cuidado, né, de perguntar, porque aí a pessoa vai falar, aí ele virou e falou assim, what do you, if I asked, se eu falasse assim, ó,
What do you mean by run out? Oh, it's about to finish. A pessoa ia te dar essa explicação. What do you mean by carry on? Continue. Okay? Or what do you mean by get by? Oh, it means that I'm going to be able to eat. I can talk to people. I'm not fluent, but I can get by. Ok? Então, são essas as situações que você acaba fazendo com que o cérebro memorize melhor essas palavras, principalmente os phrasal verbs, que para o brasileiro é difícil, gente, porque ele, assim, muito raramente você vai poder traduzir o phrasal verb pedacinho por pedacinho, tá bom? Porque, por exemplo, pega esse run out of, correr para fora de. Não tem nada a ver, gente. Se você for traduzir, você vai ficar perdido. Então, o que acontece? Presta atenção, primeiramente, no contexto. Não entendeu, não conseguiu. E é um phrasal verb que está se repetindo naquela situação. O que você vai fazer? Pergunta, gente. A gente não tem pudor de perguntar em português, tem pudor de perguntar em inglês. Mas vão achar que eu sou burro, vão achar que eu não estou entendendo inglês, vão achar que eu não estou preparado. Gente, é melhor você perguntar do que depois você fazer que nem eu, né? No começo eu tinha vergonha de perguntar, ninguém me explicou, né? Eu achava que, poxa, se eu perguntasse, eu ia, né? Eu falei, pô, a pessoa não é inteligente, né? Não está aprendendo. Mas não, que é assim que você aprende, porque às vezes a nuance de significado, né? A Valéria aqui, a Xi, tá lembrando aqui o Run Out of Sugar, lembra? Eu sempre dou esse exemplo, porque, gente, esse exemplo me marcou tanto. Imagina, eu voltei com açúcar na mão, o cara olhava pra mim e falou assim, are you crazy? What happened to you? You had to go to the toilet. What happened? You left me here in the busy time and you just simply disappeared. Aí eu, com aquele açúcar na mão, eu falei, run out, sugar. Meu, esse cara, ele quis me matar, eu juro pra vocês. Mas nessa hora ele parou, ele pôs a mão assim na perna e começou a rir, tipo, me achou a mais idiota. E o que eu poderia ter evitado? Né? Como que eu poderia ter evitado? Perguntando, what do you mean by? Porque não combinava mesmo ali no bis, ele mandava eu lá fora buscar açúcar. Entendeu? E o que ele fez? Na hora que ele abriu, até vou contar essa história assim um pouquinho mais detalhada para vocês. Ele abriu o cupboard, né? Que tinha um cupboard assim embaixo da bancada. Ele deu uma olhadinha. Ele falou assim: we're running out of sugar. Mas o running out of sugar estava em cima dessa bancada. E aí ele deu uma olhadinha assim para ver se tinha lá dentro do cupboard. E tinha dentro do armário. Só que na hora que ele falou we are running out of sugar, na minha cabeça comando, né? We are running out of sugar. Falou, no, we are running out of sugar. E nisso ele deu uma olhadinha no armário, mas para mim, corre lá fora e vai buscar o açúcar. E eu corri. Que idiota. Oh my gosh. De dar risada mesmo. Hoje eu dou risada disso. Essa semana eu tava falando para minhas crianças do toothpick, né? Eu tenho várias, gente. E quem não? Quem não, né? Então a gente até tá fazendo uma coletânea, a gente vai colocar um videozinho aí no ar, lá no Óculos, desses momentos, essas pérolas do inglês, né? Que a gente acha que entendeu e não entendeu e deu tudo errado. Aliás, Xi, deixa eu te falar, hoje é dia da amiga, né? Obrigada pela mensagem. Thank you for your message. So glad that you thought of me, né? Que você lembrou aí de mim. E so glad that you are here. It's so nice to have a life with people that we love, né? Então, deixar aí o meu amor para essa grande amiga minha, a Valéria Chicota, que está aí, né? Making off de viagens. É isso, making off de viagens. Aliás, por falar em viagem, né? Tá precisando voltar aqui para a Terra do Rei agora, né? Come here, come around, ok? Então é isso, gente. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida aí, porque phrasal verbs é mais específico, né? Lembrando que entra lá na plataforma, né? Fala para os seus amigos para entrar na plataforma. Tem 14 dias gratuito. A gente conseguiu com a agência que cuida aí do nosso trabalho também, né? Nosso sócio aí querido, né? Deve estar aí vendo a gente também. A gente conseguiu 14 dias gratuitos para todo mundo testar a plataforma primeiro, ver se está legal, ver se tem a ver com aquilo que você busca, né? Porque vai muito além do inglês, tá, gente? O inglês ele é uma coisa, mas tem cultura, tem programação neurolinguística, né? Tem hipnose, você vai ter lá vários aspectos da psicologia positiva também, né? Então é legal entrar lá, entender, tem como você arruma o teu LinkedIn, tem como você trabalha o seu currículo, palavras fortes, palavra-chave, como você usa a preposição, então tem tanta coisa ali que, gente, até perdi noção, né? De tanta coisa que tem lá. A gente está na live 96, né? Então você imagina que há 2 anos a gente traz conteúdo para vocês aqui, conteúdo
muito aprofundado, né, para que vocês realmente aprendam inglês, né, para que todo mundo possa aprender inglês. Eu acredito numa nação que fala inglês, já falei para vocês, né, então tô aqui trazendo toda a minha informação, tudo que eu posso aqui para vocês, né, desses anos, gente, aprendendo inglês. Aprendo inglês desde os meus 7 anos, tô aqui quase chegando aos meus 50, né, e sempre estudando, e depois fui aprender, né, sobre tecnologias humanas, né, que eles falam, e como é que a gente aprende. Então aí incorporei o coaching, a psicologia positiva, a programação neurolinguística, a hipnose, para porque as pessoas possam falar inglês melhor. Então entra lá na plataforma, veja como é que tá, compartilha com os amigos, né, quem tá precisando, fala: "Ó, tem lá a plataforma, dá uma olhada", né. Então, é um jeito que a gente, encontrou de ajudar aí nosso querido e amado Brasil, né, as pessoas aí maravilhosas. A Pri tá aqui também, welcome, welcome Pri. Tão feliz de você estar aqui, a gente vai se ver no sábado, né, não vou contar ainda por quê, mas depois eu conto. Quando tiver lá nos Insta da vida, eu conto, tá bom? A Pri é minha irmãzinha caçula, a Pri, minha irmãzinha aí querida, maravilhosa. Aliás, Pri, tô te devendo a sala lá do Zoom, mas eu vou fazer, né? Eu só estava esperando terminar aqui a live, ok? Bom, gente, então, olha, muito obrigada. Denisa, obrigada por essa informação. Oh, querida, obrigada, viu? A gente, olha, engraçado, Denise, você falando isso, porque tem pessoas que chegam para mim e falam assim: "Cris, eu odeio", eu nem gosto dessa palavra, né, mas eu odeio o inglês, como é que eu faço, né? Falo: "Eu vou fazer você gostar do inglês, eu vou fazer você amar o inglês, que eu vou te ensinar um jeito de você gostar do inglês". Então, olha, muito obrigada por essas suas palavras, porque é para isso que a gente está aqui, né. Tem coisas que nem a Credit Card faz por você, e essa é uma delas, né, a gente transformar a vida das pessoas, fazer gostar de inglês, né. Sabe o que é, assim, quando um cliente fala assim: "Nossa", esses que odiavam o inglês, sentar para assistir um filme e falar: "Cris, eu entendi quase tudo, tô amando, se eu vou escolher eu já prefiro ouvir inglês", né, então isso é maravilhoso. Então olha gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, já tô aqui me estendendo demais na live, né, era para ter terminado aí há 13 minutos, exatos 13 minutos para a gente ter 1 hora aqui de live, né, porque depois para subir para as plataformas fica mais fácil, né, 1 hora, as plataformas digitais elas entendem 1 hora melhor do que 1 hora e 20, né, enfim, mas espero que vocês tenham se beneficiado, estamos aí em todas essas redes aí, né, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Óculos, acompanha a gente lá. A Chia aqui falando: "Ó, eu destravei o medo de falar com você". Sua linda, eu lembro dessa fase. E ó, tá arrasando aí, né, fechando contrato, fazendo negócios, né, isso mesmo, continua voando, viu. Keep flying high. E é isso, gente, ó, até falar uma coisa para vocês, hoje eu tô um pouquinho mais cansada, porque o meu dia começou ontem, fui dormir bem tarde e tal, né, mas e eu já percebi, quando eu tô um pouquinho mais cansada, ah, tanto o meu inglês quanto o meu português travam, né, eu fico assim mais cansada mesmo, mais difícil. Então, às vezes, não pensem que, não estão entendendo inglês, porque eu não sei, porque isso e aquilo. Às vezes é porque a gente tá um pouquinho mais cansado, às vezes é porque a pessoa que a gente tá falando não é tão eloquente. Quantas vezes, gente, já peguei pessoa que fala com você, assim, e quando a pessoa fala cockney então? Meus filhos estão com essa mania, já contei para vocês aqui, né, eles chamam assim: "Hey mom, hiya". Eu: "Oi? Hey mom, hiya". "O que que vocês estão falando?". "Hey mom, how are you?". Eu: "Opa". A Pietra, às vezes, ela vem falar comigo em inglês, às vezes falar em português, aí ela tá falando em inglês, eu falo: "Hã?". Aí ela: "Ai mãe", aí ela passa para o português, né, falando: "Não é porque eu não entendi o teu inglês, eu não estava prestando atenção em você, eu nem sabia, nem você abriu a boca, começou a falar e eu estava fazendo outra coisa". E esse é o mal do mundo hoje em dia, né. Flying like an eagle. Yeah, very good. Fly like an eagle. Very good, Xi, é isso, a gente tem que voar como uma águia e olhar para o sol, gente, porque a águia olha para o sol, isso não fere a retina dela, né. Aliás, ela é preparada para isso, então vamos voar altos voos, né. Aliás, semana passada eu fiz uma hipnose com um cliente querido, querido, amado, e a gente fez inclusive essa metáfora da águia, né, onde você pega a sua própria mão, né, e você voa lá para cima, porque a pessoa que vai estar sempre com você a sua vida inteira é você. Então invista em você, invista na sua carreira, invista na sua felicidade, né. Vamos voar, vamos ser feliz, não é isso? Let's go, let's do it. Ok, gente. Bom, já virei abóbora, I'm already a pumpkin, que aqui já passou da meia-noite, né. Então já virei abóbora. Mas assim, a gente tá aqui semana que vem de novo. Já temos o assunto da semana que vem, Lê? Ou fica de olho aí nas redes sociais que a gente vai mandando aí? Não sei.
We don't know yet, but we are going to let you know through social media, because Alex is the one choosing the subjects. But how does he choose the subjects? Como é que ele faz isso, né? Ele vê lá o que as pessoas têm pedido. Então, quem entra lá nas redes sociais, ou às vezes as pessoas pedem no private, né, no direct, e aí a gente traz aí as aulas. Essa aula de phrasal verbs já é uma aula que faz tempo que as pessoas estão pedindo, a gente trouxe, então a gente está toda hora trazendo. Alguns tópicos eu lembro, eu falo, isso aqui é legal, this is very nice, mas é isso, né, a gente trazer coisas que são relevantes para vocês. Eu lembro até que teve uma cliente minha, uma vez ela estava com um aluno, né, ela estava com um professor, e ela falou assim, ela mudou e veio fazer aula comigo. Ela falou, Cris, sabe o que é? O professor me dava aula sobre utensílios de cozinha, mas eu nem entro na cozinha, né? Eu falei, eu não faço comida, eu moro sozinha, então eu acabo pedindo, né? Então, assim, ou então com uma saladinha e tal, então eu não vou usar utensílios de cozinha, eu não me interesso por isso, eu quero aprender o business English, né? Enfim, então cada um tem a sua necessidade, por isso que se vocês puderem compartilhar as necessidades de vocês, fica mais fácil, a gente vai interagindo aqui, ok? We're gonna interact here. Então, muito obrigada para todo mundo que estava aí no Instagram também, todo mundo que entrou no Face, no LinkedIn ou no YouTube, estão aí assistindo a gente no YouTube, né? Estão assistindo a gente, então obrigada, gente. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou fechando por aqui e aí a gente se vê semana que vem, tá bom? Is that alright? Então, muito obrigada mais uma vez para Pri, para a Xi que estava aí, né? Valeria aí, mas eu conheço como Xi, a Denisa, a Dona Clô, que está aí, o Marlon, que passou por aqui também, o Eduardo Staliano. Oi? A Fê Ottoni, isso, que está sempre dando like, sempre com a gente, né? Então, muito obrigada, de verdade, tá, gente? E é isso, né? Continua dando moralzinha, compartilha aí os nossos vídeos, a informação para que mais pessoas possam aprender inglês de verdade aqui e vamos falar inglês, bora falar inglês, ok? Gente, ó, obrigada, beijos no coração. Deixa eu ver se tem novos comentários aqui. Teve mais um, I love you, a Dê também mandou um beijinho. Beijo para vocês, tá, gente? Vamos encerrando por aqui. A gente se vê semana que vem, 7h07 no horário do Brasil, 11h07 aqui no horário de Londres. A gente tá junto, tá bom? Fui, gente. Bye. See you next